Vamos ao texto sagrado, Hebreus, capítulo de número 4, versículo 1. Hebreus 4, 1. Quem está lá comigo, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: temamos, portanto. Como é que é? Ué, mas Paulo diz para Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo, de temor. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Eu vou traduzir isso aqui em miúdos para você. A gente tem que ter medo de, ao ouvir a promessa, nós não aproveitarmos da promessa que nos foi dada. Diga para quem está ao seu lado, diga, ouvir não é suficiente. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas, olha só, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amém? Agora vamos para Josué capítulo 1. Josué 1. Nós vamos ler o versículo 1. Vamos ler também o versículo 2. E vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Amém? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Ministra nos nossos corações, que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, nossos corações estejam receptivos para receber a poderosa semente da tua palavra, que instrui, que corrige, que ensina, que alimenta, que fortalece. E precisamos, ó Pai, de ti, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se assente glorificando ao Senhor. Nós já há algumas semanas, essa é a terceira semana, eu acho, terceira semana, sim. Quarta semana já? Será? I don't know about that. Será que já é a quarta semana? Meu Deus. Já estamos, então, já há quatro semanas. Na dúvida, acredita na Brenda. Nós estamos há 4 semanas falando sobre esse assunto, conversando sobre o que Deus deseja fazer conosco em preparação para este novo ano. Normalmente no fim do ano eu prego sobre o nascimento de Jesus, o advento. Esse ano nós estamos fazendo diferente, eu estou introduzindo a série, introduzindo o tema do ano novo, nessa série de dezembro, falando um pouco sobre um território desconhecido da parte do Senhor que está sendo aberto para o povo de Deus neste novo ano. O que é desconhecido, o que é novo, e às vezes produz um certo medo nos nossos corações, porque apresenta novos desafios, novas dificuldades talvez não previstas, e somos expelidos da nossa zona de conforto. Porém, isso vem com uma carga de realização que tem a ver com o cumprimento da promessa de Deus em vários níveis nas nossas vidas e na nossa família.
O escritor aos Hebreus, eu comecei com Hebreus hoje, assim como na semana passada, porque eu queria frisar algumas coisas aqui antes de voltar para Josué, que o escritor aos Hebreus ele deixa bem claro, e aqui, se você ler o capítulo anterior, o capítulo 3, você vai perceber que o escritor aos Hebreus está falando do povo de Israel. O povo de Israel que havia saído do Egito com Moisés e atravessaram o deserto e chegaram na porta na fronteira da terra prometida e não puderam entrar na promessa de Deus porque o coração deles não estava preparado para aquilo. Você conhece muito bem a história. Moisés é instruído por Deus a mandar que 12 espias pudessem infiltrar a terra e espiar a terra. E da terra eles trouxeram frutos e trouxeram relatórios a Moisés a respeito da terra. 10 dos espias deram um relatório negativo, porque o foco deles estava na coisa errada. A Bíblia diz que 10 dos espias disseram a Moisés: Moisés, a terra até é boa, porém tem gigantes, os dentes deles são de ferro. Aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos, eles devoram as suas presas e tudo e tal. Eles deram um relatório para Moisés verdadeiramente assustador. 2 dos espias, os outros 2, Josué e Calebe, o mesmo Josué que lemos aqui agora, porém 40 anos antes do texto que lemos, Josué e o seu companheiro Calebe deram um relatório positivo a Moisés a respeito da sua experiência na terra. Eles disseram: não, Moisés, realmente tem uns gigantezinhos lá, uns camaradas lá, mas os caras estão doidos para cair. A terra é boa demais, Moisés, é o que Deus prometeu. A terra mana leite e mel mesmo, o negócio é bom, a terra é próspera, é boa, a terra é fértil, e esse é o tempo de Deus para nós. E Moisés faz algo que Deus não havia mandado ele fazer, e aqui eu abro um parêntese: cuidado com fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Cuidado. Cuidado. Porque Deus não manda Moisés fazer isso, mas Moisés, por conta própria, faz uma votação lá no povo. Quem quer enfrentar os gigantes aí com dente de ferro? Todo mundo baixa a mão. E aí o que Deus faz? Deus faz, então, Moisés, é o seguinte: o povo não quer. O povo não quer, então recua, volta para o deserto, porque eu vou esperar 40 anos essa geração inteira morrer no deserto e os filhos deles vão herdar a terra. Aí pensa o seguinte: você acha que Deus errou o timing em levar o povo para conquistar a terra? Não. Ou seja, a terra prometida estava pronta para o povo que não estava pronto para a terra. Então, eles receberam de Deus uma promessa, o cumprimento da promessa estava pronto, mas eles não estavam prontos para a promessa que Deus estava dando. Quem está me entendendo? Aí o escritor aos Hebreus, no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, ele analisa isso de uma forma interessante. Põe para mim na tela, fazendo um favor, Hebreus 4:1. Ele diz o seguinte, temamos, pois, ele diz, nós temos que ter medo que, ao ser nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, ao ser nos deixada a promessa de salvação, de plenitude, de vida eterna, ao ser nos deixada a promessa de uma ação expressa do Senhor nas nossas vidas, de um ano novo, diferente do ano passado, do ano anterior, de um tempo diferente, de uma terra que, apesar desconhecida, é preparada por Deus para a nossa edificação, nosso crescimento e maturidade, nos sendo deixada a promessa, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado. Falhado em quê? Falhado em tomar posse da promessa que nos foi deixada. É interessante, coloca para mim aquela versão em inglês, por favor, Vini. No, the other one. O inglês coloca assim, Therefore, while the promise remains of entering his rest, portanto, ainda que a promessa nos foi dada de entrar no seu descanso, let us fear, temamos, que nenhum de nós
possamos perdê-la. Ou seja, ele está dando para o povo de Deus um alerta, dizendo, cuidado para não perder aquilo que Deus te garantiu. E aí ele diz algo interessante no versículo 2, volta para o português para nós. No versículo 2 ele diz o seguinte, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Eles quem? A geração de Moisés. Mas a palavra da pregação, você tem a versão corrigida aí, não? Não? A corrigida diz, a palavra que ouviram, diz assim, mas porque também a nós foram as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ou seja, o perigo não está apenas em não ouvirmos o que Deus disse, porque ouvir não é suficiente. Ouvir não é suficiente. Você precisa acrescentar algo àquilo que você está ouvindo da parte do Senhor. E já tem 4 semanas que eu estou aqui nesse púlpito declarando para você o que o Senhor está dizendo. E eu sei que você está me ouvindo. A minha pergunta para você é, você está acrescentando alguma coisa ao que você está ouvindo? Porque tem que acrescentar fé. Ah, meu Deus do céu. Tem que acrescentar fé, tem que acrescentar a confiança de um Deus que sabe mais do que você. Eu sei que parece algo simples, parece algo elementar. É elementar, mas é necessário. Porque eu creio que Deus está abrindo para nós a vitrine de uma promessa fantástica para 2023. Para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para o seu ministério, para a sua caminhada de fé. Deus está abrindo as janelas de coisas gloriosas para você em 2023. 2023 não precisa ser apenas mais um ano da sua vida. 2023 pode ser um ano marcante, determinante na sua caminhada com Deus e na sua experiência de relacionamento com Ele. Porém, ouvir isso não é suficiente. Quantas pessoas que eu já presenciei ouvirem coisas maravilhosas do Senhor e aquilo nunca se manifestar? Porque ouvir não é suficiente. Você tem que acrescentar, tem que ter uma guarnição. Sabe? Tem que ter um side dish. Você vai no restaurante, você pede um steak maravilhoso, abençoado. Manto, mistério. Meu Deus. Maravilha. O steak é bom, não é, Edmilson? É fantástico. Você viu a eloquência do Edmilson? É fantástico, é maravilhoso. Mas você precisa de uma guarnição, você precisa de um acompanhamento. Precisa ou não precisa? Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Agora, se você não acrescentar ao que você está ouvindo a sua fé, meu Deus, o que Deus está dizendo não frutifica em nós. Aí ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, o que é novo produz medo, produz incertezas. Produz incertezas. Por isso que a gente precisa de confiança. Eu dei esse exemplo no primeiro culto, eu vou dar de novo hoje, porque eu acho que ilustra bem o que eu estou querendo passar para você. Se você viaja para uma cidade que você nunca foi antes, né? Você vai para uma cidade que você nunca foi antes, sai do aeroporto, aluga um carro e você nunca esteve lá antes na sua vida.
mas você tem um GPS no seu telefone, você anda com confiança. Apesar do lugar ser desconhecido, você está confiando. Meu, você tá me entendendo? Quem está me acompanhando aí, diga amém. Você está confiando que o GPS tem informação que você não tem. Então, quantas vezes... Antes eu viajava muito mais, hoje em dia já não viajo tanto quanto viajava antes, mas ia numa cidade que eu nunca tinha ido antes, saía do aeroporto, pegava um carro, e eu não sabia onde ficava o hotel, onde era o meu compromisso, igreja, nada, não sabia onde ficava nada. Mas eu tinha confiança. Por quê? Eu tirava o meu GPS do bolso, nem me preocupava, nem pesquisava nada antes. Eu chegava, pum, GPS no bolso, pá, colocava o endereço, pimba, 300 feet, turn left. E não sei o que lá. E não sei o que lá. In 1.3 miles, turn right. E tu ia tranquilo, sem me preocupar. Ia despreocupado. Porque apesar de estar num lugar que é desconhecido para mim, o GPS sabe onde eu estou. E da mesma forma é o Senhor. 2023 é um território desconhecido para você, mas não é desconhecido para o Senhor. E a Bíblia diz que os passos do justo, eles são ordenados pelo Senhor. Os passos do justo, eles são guiados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor. Eu gostaria que fossem os saltos do justo, mas não são os saltos, são os passos. Porque a nossa caminhada com o Senhor é um passo de cada vez, é uma lição de cada vez, é um problema de cada vez, é uma solução de cada vez, é uma luta de cada vez, é uma vitória de cada vez, é um aprendizado de cada vez, é uma experiência de cada vez, é uma caminhada robusta. E como então lutar contra a ansiedade do desconhecido? Como lidar com o medo daquilo que é desconhecido? Porque essa geração, ela não era uma geração... Quando eu digo para você que é uma terra próspera, para você é fácil você compreender isso. Por quê? Porque você vive numa terra próspera. Você vive numa terra próspera. Você trabalha e vê o fruto do seu trabalho, os seus filhos estão na escola e tudo e tal, a vida está rodando, e ppp, salvo algumas poucas exceções, mas nós vivemos num lugar que tudo está ao alcance de todos. Então essa expressão não é uma expressão que ressoa muito nos nossos corações, mas eu quero que você imagine essa geração, uma geração que era filho de escravos nascidos no deserto. Eles conheciam nada a não ser o deserto. Eles tinham experimentado uns milagres, sim. Eles tinham experimentado o maná. Mas, por exemplo, maná, que milagre fantástico. Mas você sabia que até com milagre a gente acostuma? Não, pastor, que é isso? Milagre é milagre. Tem até a música que fala, milagre é milagre, milagre não explica, milagre não sei o que é lá, milagre... milagre é coisa linda, que coisa maravilhosa, milagre, não, até com milagre a gente acostuma. E eles reclamavam, você sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem, Deus disse o seguinte, João, Deus falou o seguinte, ó, vocês vão levantar cedinho, e vocês vão sair por lá de fora da tenda, e vai ter maná por todo lado, porque o maná é como orvalho que cai do céu. Eu dou do jeito que eu quero dar, e é uns pãezinhos que a Bíblia descreve assim, ele dissolve na boca e tem gosto de mel. Era donut. Você está achando que a ideia do Dunkin' Donuts é do... Não. Deus, a ideia do Dunkin' Donuts é o Senhor. Então vocês vão sair por lá de fora da tenda e tem uns donutzinhos aí, tudo espalhado. Vocês vão colher... E vocês vão colher... E você sabe por que o nome era maná? Sabe o que significa maná? Significa... O que é isso? É isso que significa. Porque eles viram, pegaram, comeram. O que é isso? Maná. E é o nome, maná. Hã? Munchkins, os munchkinzinhos.
Aí olha só o que Deus disse. Presta atenção, que coisa interessante. Deus falou para eles o seguinte, ó, eu vou dar o maná. Enquanto vocês precisarem, eu vou dar o maná. Só que vocês têm que confiar em mim todos os dias. Por quê, Senhor? Porque você vai acordar de manhã e você vai colher o maná e você só vai colher o que você precisa para aquele dia. Se você colher a mais, o que sobrar vai apodrecer. Aí eles colhiam tudo o que precisava para a família naquele dia. E tinha que comer tudo, porque o que não comesse apodrecia. Por quê? Porque no dia seguinte precisava de milagre outra vez. Então, a experiência daquela geração no deserto era uma experiência de sobrevivência. Escuta uma coisa, milagre tem a ver com sobrevivência. Milagre não tem a ver com abundância, milagre tem a ver com sobrevivência. Deus não quer que você sobreviva, Deus quer que você viva em abundância. Ah, meu Deus, presta atenção, pelo amor de Deus. Nós criamos uma cultura de pessoas que dependem do milagre para viver. Deus não quer que você dependa do milagre. Deus quer que você viva pela sua palavra e a palavra dele aplicada traz abundância. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Porque depois que eles... Sabe qual o dia que parou o maná, João? O dia que eles entraram na terra e colheram o primeiro fruto, parou o maná. Porque agora eles não precisavam mais de milagre. Ou seja, aquela geração era uma geração que experimentava o milagre da sobrevivência. E Deus estava agora dando a eles um upgrade de sobrevivência para abundância. Esse upgrade era um upgrade que era desconhecido para eles. Eles não sabiam o que era ter na tenda mais comida do que precisavam para um dia. Eles não sabiam o que era isso. Não tinha esse negócio de falar, eu vou fazer minha compra de maná para o mês. Não tinha esse negócio. De fazer a colheita do maná para a semana. Não. Eu vou fazer a colheita do maná para hoje. E amanhã nós vamos comer o quê? Não sei, vamos acordar e torcer para Deus ter cumprido a palavra dele de novo. E ter maná do lado de fora outra vez. Quem está me acompanhando? Então tudo que eles sabiam era sobrevivência. Era uma geração que vivia no deserto e só conhecia sobrevivência. Aí Deus pega essa geração e diz para eles, ó, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. O que significa isso? Terra que mana leite e mel é terra que tem muita vaca e muita abelha. Você já viu cachoeira de leite em algum lugar? Já viu? Nascente de mel em algum lugar? Não, se mana leite e mel, por quê? Porque tem vaca doidado e tem abelha doidado. Então significa o quê? Vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que dar de comida para essas cabras, vocês vão ter que dar de comida para essas vacas, vocês vão ter que cuidar delas, vocês vão ter que cultivar, vocês vão ter que trabalhar. Acabou esse negócio, essa história de sair por lá de fora com a cestinha, com o olho cheio de meleca, e vou pegar meu café da manhã aqui, e sair colhendo maná. Acabou essa história. Você quer o próximo nível? Ei, você quer o próximo nível? É isso que você quer? Você quer o nível de crescimento do Senhor? O avanço de Deus? Você quer partir para uma terra prometida que mana leite? É isso que você quer? Então você precisa confrontar o medo do desconhecido. Porque não vem dizer para mim que uma geração inteira, filho de escravos, que não tinham gado e nasceram no deserto. Você já viu alguém criar boi no deserto? Ovelha, cabra, no deserto? Ovelha precisa de pastos verdejantes.
Por isso que o salmista diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Imagina, um rebanho de ovelhas. Quais são as águas tranquilas do deserto? Então Deus estava levando-os a um terreno desconhecido. A zona de conforto deles era sair da tenda e colher maná. E eles estavam entrando numa terra prometida que eles teriam agora tarefas importantes. E eu não estou nem mencionando o fato de que a terra estava assim de gigante, que eles tinham que matar. Não era exército, Jô. Era um grupo de filhos de escravos. Sendo arrancados da zona de conforto deles. Como confrontar esse medo? Como confrontar o medo do que é desconhecido, do que é novo? Porque eu sinto que Deus está desafiando você para coisas novas. Eu sinto que Deus está desafiando você para coisas novas. Na sua caminhada com o Senhor, uma novidade de profundidade com Ele, uma novidade de dedicação ao conhecimento da sua palavra e da sua presença, uma novidade de envolvimento com a sua comunidade de fé, com a nossa comunidade na cidade de Chelsea, novidade de explorar coisas novas a respeito da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, explorar formas novas que Deus quer te usar para abençoar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus familiares, explorar coisas novas que Deus quer fazer na vida dos seus vizinhos através de você. Deus está te chamando para uma novidade, uma amplitude de território desconhecido para se conhecer. Como então que eu posso lidar com o medo da novidade? Como? O escritor aos Hebreus nos diz como. Ele diz no versículo 1. Põe no versículo 1, por favor. Ele diz, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado. Como que eu luto contra o medo do que é novo? Eu luto contra o medo do que é novo, tendo medo de perder o que Deus deu. O meu medo de perder o que Deus deu tem que ser mais intenso do que o meu medo de ser desafiado pelo que Ele está dando. Então, eu estou super confortável, pastor, em hospedar um grupo pequeno na minha casa? Não, não estou. Mas eu tenho muito mais medo de perder o que Deus está me dando. Então, você quer saber de uma coisa? Pastor, pode colocar o grupo pequeno aqui em casa. Eu estava esperando ouvir mais amém. Mas tá bom. A Tereza, a Carol e a Fernanda tá suficiente. Não tem problema não. Quem está me acompanhando? Amém. O povo de Israel, então, e essa geração de conquista, eles estavam enfrentando essa gama de novidades, novos desafios, novos empecilhos, a começar pelo Rio Jordão. Tudo novo, um terreno desconhecido. Diga comigo, um terreno desconhecido. Um terreno desconhecido. Um terreno novo. Aí a Bíblia chama Josué. A Bíblia fala que Deus chama Josué. E aí Josué nos dá uma aula de como se preparar para a novidade de Deus. Josué dá uma aula. Uma aula. Porque olha como que o texto começa. O texto começa o seguinte, Josué capítulo 1, por favor, Vini, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Esse primeiro versículo já me diz muita coisa.
Me diz o quê? Primeiro que Deus falou. E segundo que Josué ouviu. Josué estava pronto para ouvir. E essa ocasião aqui, a Bíblia não diz isso, mas é uma inferência minha. É uma inferência, que é o quê? A impressão que eu tenho é que Josué estava na expectativa de ouvir Deus falar. Porque se você lê as ações subsequentes de Josué, você vê que Josué estava com sangue no olho. Josué estava preparado para aquele momento. Pois Josué, 40 anos antes, tinha sido um dos espias que viu a terra. Josué estava na expectativa, Josué estava salivando para chegar o momento de conquistar a promessa que já era para ter sido dele 40 anos antes. Josué está aqui com cerca de 80 anos, Josué está aqui, está borbulhando de intensidade no seu interior para recuperar. Meu Deus do céu. E Josué tinha experiência em ouvir, em ver Moisés ouvir a voz de Deus. Então, na minha percepção, Josué estava, sabe quando você está assim, você está até ofegante, o seu coração está batendo forte, porque você está na expectativa. Josué estava tão na expectativa, olha como é que Josué era um camarada bruto. Josué era fantástico, camarada flamenguista, abençoado. A Bíblia diz que Josué estava buscando a Deus a respeito do que fazer antes de uma batalha. Nós vamos ler isso daqui a algumas semanas. Porque nós vamos passar sobre todo o processo de conquista da terra prometida junto com Josué. Não preocupa não. Não preocupa, fica tranquilo aí, fica despreocupado. Nós vamos chegar lá. Josué estava buscando a Deus antes de uma batalha e aí aparece um anjo do Senhor para ele. Aí Josué vê o anjo do Senhor, põe a mão na espada. Escuta aqui. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Com a mão na espada aqui, ó. Escuta aqui. Você tá conosco ou você tá sem nosco? Você tá comigo ou você tá contra mim? Aí o anjo... Calma, Josué. Porque se o anjo demora um pouquinho para falar, espada de Josué para cima. Porque ele estava pronto. Meu Deus. Escuta isso aqui. Com Samuel já foi diferente. Deus chamou Samuel. Se você não conhece a história, Samuel era um menino, morava com o sumo sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Eli já estava cego, já não ouvia a voz de Deus mais, porque os seus filhos eram uns camaradas irresponsáveis e haviam manchado as coisas sagradas do Senhor. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel. Samuel estava deitado para dormir e Samuel ouvia a voz de Deus. Samuel não conheceu a voz do Senhor. Levantou Samuel e foi para Eli. Eli, você me chamou? Não, Samuel, chamei não. Volta para deitar, rapaz. Samuel deita de novo. Daqui a pouco Deus. Samuel não reconheceu a voz. Você sabia que Deus pode falar com você e você não reconhecer a voz de Deus? E não é interessante que a voz de Deus para Samuel parecia com a voz de quem o liderava? Interessante isso, né? Deus fala e Samuel pensa que é Eli, porque a voz de Deus parece com a de Eli, de alguma forma. No coração de Samuel parecia. Samuel corre lá, Eli, o senhor me chamou, Eli? Não, Samuel, chamei não, volta para deitar. Aí Samuel deita de novo. Daqui a pouco, Samuel, depois volta ele. Oi, senhor Eli, o senhor me chamou? Não chamei não, Samuel, mas escuta aqui, ó. Se você ouvir essa voz te chamar de novo, diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Deus quer falar, ouça, quando Deus quer falar, Ele fala
e ele insiste. Agora, quando nós não estamos prontos para ouvir, ainda que ele insista, não absorvemos. E Deus tem várias formas de falar conosco. Com Balaão, Deus falou através de uma mula. Ixi, Deus pode usar. Eu já vi história de gente que ouviu a voz de Deus através de um papagaio. Deus fala através dos seus filhos, Deus fala através da sua esposa, do seu marido, Deus fala através de amigos não crentes, Deus fala através de acidente que quase aconteceu, Deus fala através de doença, de enfermidade, Deus fala de tantas formas diferentes, Deus fala de várias formas. A minha pergunta não é se Deus está falando, porque que Ele está falando, eu sei que Ele está. A minha pergunta é, você está pronto para ouvir? Você está na expectativa de ouvi-lo? Porque eu me assusto com a quantidade de pessoas que dizem confiar no Senhor, que estão caminhando em direção a um novo ano, a uma nova estação espiritual do Senhor, completamente distraídos. Eu me assusto com isso, quando eu vejo crentes no Senhor, discípulos de Cristo, que dizem ser, caminhando em direção a um ano novo, como se nada tivesse acontecendo. Será que você não está se preparando o seu coração para ouvir do Senhor? Será que você realmente não está na expectativa de Deus falar com você? Eu me impressiono com isso, me impressiono como que, principalmente no fim do ano, no princípio do ano, me impressiono com as pessoas que recebem uma palavra poderosa do Senhor e depois eles não se importam com dar continuidade para preparar os seus corações para ouvir o que Deus tem a dizer. E graças a Deus que o Brasil não foi para a final da Copa do Mundo, senão hoje a igreja estava vazia. Tava eu e o Joshua aqui, porque o Noah ia estar assistindo, com certeza. Eu e o Joshua aqui, cultuando ao Senhor. Hã? Com a boca cheia de pano. Deus fala com Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Aí você vê o contexto. Moisés era uma referência para Josué. A Bíblia diz, se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que o povo de Israel ficou de luto. A nação inteira ficou de luto com a morte de Moisés por 30 dias. A Bíblia diz, olha só, Deuteronômio capítulo 34, versículo 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto e do luto por Moisés. O povo chorava compulsivamente. Josué era discípulo de Moisés. Moisés era uma referência para ele. E no meio daquela experiência turbulenta, de luto, de perda, de trauma, o coração de Josué estava pronto para ouvir a voz de Deus. E falou Deus com Josué, dizendo, nada de pausa e tudo e tal. Josué, vou marcar com você, Josué, terça-feira que vem, às 2h da tarde, eu vou falar com você. Josué, se prepara e tudo e tal. Josué, dorme cedo na noite anterior. E bebe, não. Deus tem aviso prévio. Do nada. Escuta aqui, Josué, eu já estou dizendo. Não tem anúncio, não, Josué, daqui a 30 minutos eu vou começar a falar. Não. O coração de Josué estava pronto a todo instante. A todo instante. E falou Deus com Josué, dizendo, em outras palavras, o que aconteceu na verdade foi assim, Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. E Deus começou a falar. E Josué estava pronto. Não precisou anotar nada, o coração dele estava pronto.
Quem dera se vivêssemos assim. Especialmente nesse tempo de virada de estação, percebendo o que Deus tem para as nossas vidas para o novo ano. Tem tanta gente que os seus últimos 5, 6, 7 anos todos foram iguais. Ciclos diferentes. Ganha algumas coisas, perde outras, ganha outras, perde outras, ganha outras, perde outras. Ciclos intermináveis. Você perguntar assim, qual ano que foi? Nos últimos 7 anos pode escolher qualquer um aí. Qualquer ano foi a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Não percebendo que Deus está falando. Deus está falando. Então a primeira coisa que Josué faz é, Josué ouve a voz de Deus. Ele se prepara, ele se posiciona, ele remove os empecilhos. Tudo que impediria Josué de ouvir a voz de Deus, isso aqui está inferido no texto para mim, eu vejo isso no texto, que Josué está pronto. Não tem nada atrapalhando Josué de ouvir a voz de Deus. Eu me pergunto, se Deus tivesse falado com você ontem, você teria percebido? Se ontem fosse o dia que Deus tivesse escolhido para liberar a você uma revelação que mudaria o andamento do seu próximo ano, você teria percebido? O seu coração está... Eu não estou dizendo que você tem que ficar em casa de braço cruzado, com a perna levantada, só esperando, Deus, balançando os dedos assim, esperando. E aí, Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar. Não, meu irmão. É uma questão de postura de coração. Uma questão de postura de coração. Mas nós estamos ocupados demais. Os nossos corações estão ocupados demais, criticando coisas que não cabe a nós criticar, avaliando coisas que não cabe a nós avaliar, tendo opinião a respeito de coisas que não deveríamos desejar opinar. Estamos preocupados demais, poluídos por coisas que deveríamos rejeitar, afetados por coisas que deveríamos expurgar. Estamos ocupados demais, presos demais por coisas que limitam a nossa sensibilidade para ouvir e perceber a voz de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eu não sou desses pastores que ficam insistindo para o pessoal vir à igreja. Eu preciso vir, porque eu preciso estar aqui, eu preciso cultuar ao Senhor, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui, eu quero ver os meus irmãos, mas eu não sou desse pastor que fica insistindo para o povo vir à igreja. Vem à igreja, não falta culto, que não sei o quê, eu não fico melando as pessoas desse jeito. Você tem que decidir o que você quer. Você tem que decidir, você quer ouvir a voz de Deus ou você não quer? Nós temos que tomar essa decisão. Eu determino a forma como caminho por causa a minha necessidade, do meu relacionamento com o meu Senhor. E se você afeta o meu relacionamento com o meu Senhor, então o meu relacionamento com o meu Senhor é frágil, não é tão forte assim. Você pode pensar de mim o que você quiser. O meu relacionamento com Deus é intocável. Fala de mim o que você quiser, fala por aí o que você quiser. Pode falar, fica à vontade. Não afeta a minha vida nem 1 milímetro. Mas eu vi no TikTok, que não sei o que. TikTok, que ferramenta do Satanás.
Ah, pastor, não sei o que lá, você viu? Pastor fulano de tal, você viu pastor, o vídeo do pastor fulano de tal que ele falou, não sei o que lá, meu irmão, pastor fulano de tal que dê conta do que está falando para o Senhor lá em algum lugar onde ele esteja. E você tem que dar conta da sua vida para o Senhor. Porque, ouça isso aqui, assim como a terra prometida tinha os seus, 2023 tem os seus gigantes. Ouça o que eu estou dizendo. Isso aqui é profético e é para você, porque Deus não me deu essa palavra no primeiro culto. Essa palavra veio agora no meu coração. Ouça isso. Assim como a terra prometida tinha os seus, 2023 tem os seus gigantes. E ouça isso. Você não pode se dar o luxo de entrar em 2023 com os gigantes que 2023 tem. Você não pode se dar o luxo de entrar nesse ano distraído. Porque a minha mensagem para você, eu não estou dizendo para você que 2023 é só arco-íris e algodão doce. Ai, pastor Diego, ai, que coisa linda. Ai, eu Sandra, que coisa linda. Pastor Diego pregando, falando, ai, 2023 é só algodão doce, aquele pirulito enorme. Não, meu irmão. Eu tô pregando para você, eu estou falando para você, é a realidade. Eu estou dizendo para você o seguinte, 2023 tem gigantes, talvez, maiores do que todos aqueles que você já enfrentou na sua vida. E o que eu estou dizendo para você é, ai, pastor, você está me colocando medo. Pois é, que esse medo seja menor do que o seu medo de perder o que Deus te deu. Porque se esse medo for menor do que o medo de perder o que Deus te deu, então se prepara para lutar, porque isso sim é de Deus. A vitória é certa. Será que tem alguém me ouvindo aí, pelo amor de Deus? E você acha coincidência que quando Jesus estava mandando João escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse capítulos 2 e 3, que Jesus, no fim de cada carta, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, e quem não tem ouvidos para ouvir? Será que Deus para de falar? Já viu aquela pergunta besta da filosofia? Se uma árvore cair na floresta e não tiver ninguém para ouvir, ela faz barulho? Se Deus estiver falando e ninguém estiver prestando atenção, será que Ele está falando? Será que Ele ainda fala? Eu vou dizer mais. Ele fala e a palavra dele não volta vazia. Você não entendeu. Se você tivesse entendido, talvez você não teria nem dado amém. Porque o que eu quis dizer foi o seguinte, se Deus fala e você não presta atenção, talvez essa palavra fica pairando sobre a sua vida até que os seus filhos possam fazê-la se cumprir. Porque foi isso que aconteceu com o povo. Deus liberou a palavra. Pum! Está lá liberada. A palavra está pairando. 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 A palavra está pairando sobre você. Está pairando sobre você. Pairando. Pairando sobre você, ó. Pairando aqui, Bruno. Aqui, ó, Paloma. Tá aqui, ó. A palavra tá pairando, pairando, pairando sobre a Carol. Tá pairando sobre a sua vida. Tá pairando sobre você a palavra. Aleluia. Só que é necessário um coração de prontidão que possa, meu Deus do céu, que possa trazê-la para o seu cumprimento. Manifestar o cumprimento dessa palavra. Então, quando a palavra de Deus não encontra um coração pronto para fazê-la cumprir aqui, ela continua pairando e espera a próxima geração. Ela fica esperando a próxima geração. Então, você não cumpriu, os seus filhos estão por aí. O negócio é que nós atrasamos o andamento daquilo que Deus quer fazer. Porque os seus filhos, eles devem ter um ponto de partida que está além de onde você está. Não permita que os seus filhos comecem aonde você está hoje. Não permita isso. Os meus filhos precisam começar além da onde eu estou. Eu preciso levá-los junto comigo.
O próximo pastor da Revive Community Church, porque vão ter outros. Eu não vou ficar aqui para sempre. Daqui uns 2, 3 anos eu já estou aposentando. 33 anos, meu irmão, você não tem noção como é que pastorear é difícil, não. Você não tem noção, pastorear você? Ixi, meu Deus do céu. Que absurdo. Que absurdo. Eu nem acredito que eu falei o que eu falei. Brincadeira, gente, brincadeira. Se todo pastor pastoreasse vocês... Eita. Você acha por quê? Que eu não estou balançando minha cabeça, cheio de cabelo aqui agora. O próximo pastor da Revive Community Church, ele vai pegar essa igreja muito diferente do que onde nós estamos agora. Muito diferente. A minha caminhada precisa ser uma caminhada de manifestação daquilo que Deus está dizendo. E os gigantes que me aguardem. Ah, minha filha, os gigantes que me aguardem. Quando eu entrei aqui nesse lugar, esse lugar não tinha nada, esse lugar tudo sujo, tudo quebrado. A gente entrou aqui, eu entrei aqui com um conselho, eu entrei aqui, meu coração palpitando de medo, pavor do que ia acontecer se a gente conseguisse entrar aqui dentro. Pavor! Eu estava ontem, o Bruno estava nos ajudando aqui, fazendo o drop ceiling ali, eu trabalhando com os outros meninos, alguns irmãos ali, trabalhando e tal. Aí no meio do dia, me veio aquela sensação de gratidão ao Senhor pelo que está acontecendo. O carpete no lugar, o púlpito pronto ali, e tudo, as coisas acontecendo, o banheiro, os vasos instalados, as coisas acontecendo ali atrás. Eu fui passando assim, aqui no meu coração, foi me vendo um choro no meu coração. Eu cheguei ali, vi o Bruno trabalhando ali no drop ceiling, eu olhei pro Bruno, falei, Bruno, você lembra disso? Eu falei, Bruno, você lembra, cara, a gente fazendo a demolição aqui dentro? Aí o Bruno virou para mim e falou, pastor. Como é que você falou? Tava feia a coisa. Coisa tava feia. Você lembra? O Edmilson parecia o Gasparzinho, todo branco de poeira. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, o meu coração eu estava apavorado. Mas o meu medo de perder o que Deus prometeu era maior. Oh, meu Deus. Então, quando o seu medo de perder o que Deus deu é maior do que o seu medo de avançar, você avança. Porque eu não vou, não, então você quer saber de uma coisa? As minhas opções são essas, ou enfrenta o gigante ou perde o que Deus deu, então gigante, que me aguarde. Josué estava posicionado. Quem está me acompanhando? Amém. Essa palavra está abençoando alguém? Amém. Então você pode colocar em pé, já terminei, já passei do horário demais. Então, em primeiro lugar, Josué se posicionou para ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, Josué renovou o seu compromisso de obediência com o Senhor. Ele renovou o seu compromisso de obediência com o Senhor. E uma obediência que vai além da lógica. Porque o que Deus mandou Josué fazer era colocar os sacerdotes com a arca no ombro e sair caminhando em direção a um rio que estava transbordado de tão cheio. No capítulo 3, tem a narrativa do que acontece. A Bíblia diz que os sacerdotes foram caminhando e quando eles colocam o primeiro pé, o primeiro passo é o mais difícil. Porque o primeiro passo foi com o rio inteiro. Mas depois do primeiro passo, o rio se abre. Escuta isso, meu irmão. O primeiro passo é o mais difícil. Porque o primeiro passo ele é dado em fé. O primeiro passo é dado sem ver possibilidades de conclusão. O primeiro passo ele é dado sem a perspectiva de uma saída. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Diga comigo, obediência. Obediência. Você já esteve usando o GPS para ir num lugar que você não conhece o endereço exatamente, mas que é numa região que você conhece? Você já fez isso?
Às vezes na sua própria cidade. Você tem que ir num lugar e você não sabe exatamente onde é, você põe no GPS, mas todas as ruas você conhece, sabe? Aí você sabe para onde o GPS tá te levando e você pensa assim, ah não, esse caminho aqui é mais longe, eu vou passar por aqui. Aí você vira num lugar que o GPS não mandou virar, porque você é super inteligente. Aí você acha que você tá... O GPS está falando lá 9 minutos. 9 minutos, coisa nenhuma, eu consigo chegar em 7, você vai ver. Aí você fica naquela competição com o GPS. Aí você vira direito, o GPS mandou você ir reto, você vira direita, você vai cortar caminho. Aí você chega ali na frente, aí tem um carro da National Grid enorme trabalhando, a rua está fechada, engarrafamento enorme, uma jornada que era de 7 minutos fica 17. Hã? É assim ou não é? Por quê? Porque você é inteligente demais para seguir o GPS que vê mais longe do que você. Meu irmão, não adianta você achar que você consegue um atalho de aquilo que Deus não te falou. Josué se comprometeu a obedecer a palavra de Deus. Que está no capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Compromisso de obedecer a palavra de Deus. Eu falei isso na semana passada. Obediência é mais importante do que entender. E terceiro, por último, primeiro, Josué se posicionou para ouvir a voz de Deus. Segundo, Josué firmou um compromisso de obediência à voz do Senhor e à sua palavra. Terceiro, Josué renovou o seu pacto e relacionamento com o Senhor através da santificação. Josué capítulo 3. Capítulo 3, versículo... versículo 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu quero aqui avisar algo para você ficar atento. Nós vamos começar 2023 com um jejum, nesses 12 dias de oração. Nós vamos começar o ano nos santificando ao Senhor. E eu creio que isso é extremamente profético. O nosso reposicionamento na nossa comunhão com o Senhor. E é exatamente o que Josué faz. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Se santifique, se prepare, se posicione. Meu Deus do céu. Depois que eles cruzam o Rio Jordão, Deus tinha feito um pacto com Abraão. A marca desse pacto era a circuncisão. Circuncisão. Os filhos de Israel que nasceram no deserto, nenhum deles haviam sido circuncidados. Aí depois que eles atravessam o Rio Jordão, a primeira cidade para conquistar era Jericó. A Bíblia diz que antes de ir a Jericó, Deus manda Josué ordenar que todos os homens nascidos no deserto, que todos os homens, todos os machos, todos os homens fossem circuncidados. Por quê? Para renovar um pacto, a marca do pacto com o Senhor. Aí você pensa assim, né? Ah, não, pastor, mas era tranquilo. Tranquilo? Circuncidar no deserto, sem bisturi, sem anestesia? Não era bisturi, era pedra. É isso aí mesmo, Fabrício. Cadê os varões aí? Dá um amém aí. Amém. Aí, viu? A voz ficou mais fina. Amém! Quem está me entendendo? Por quê? Porque eu não posso entrar no novo sem renovar o meu pacto de comunhão com o Senhor.
Então eu tenho que cortar fora tudo aquilo. Meu Deus. Cortar fora. E esse corte, ele é traumático. O corte, ouça isso, eu sei que é desconfortável para todos que estão ouvindo, mas é necessário, ouça isso. O corte da circuncisão é um corte traumático. Sangra. Demora para cicatrizar. É traumático. Mas ele tem que ser feito. Se não cortarmos o que precisa ser cortado, a gente corre o risco de perder. Meu Deus do céu. Josué não pensa duas vezes. Primeiro, ele está posicionado para ouvir a voz de Deus. Segundo, Josué se compromete com a obediência à palavra do Senhor. Terceiro, Josué renova o pacto com o Senhor na comunhão e santificação. Quem está me acompanhando? Amém. Se você for perceptivo, você vai ver que Deus está te dando tudo o que é necessário para que você se prepare para um novo tempo de Deus na sua vida. Aleluia. Pastor, não estou satisfeito com a forma como minha vida está caminhando, o meu casamento, com os meus filhos, não estou satisfeito com a minha fé, não estou satisfeito com os andamentos dos meus negócios, não estou satisfeito com isso, com aquilo. Então, meu irmão, Deus está te dando a senha, aqui, agora, Deus está te dando a senha do que é necessário. Se posicione para ouvir a voz de Deus, se comprometa com obediência à sua palavra e corta fora tudo que precisa cortar. Se comprometa reestabelecendo um pacto de comunhão com o Senhor através da santificação. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Segura na mão de quem está do seu lado. Pai Celestial, obrigado por este tempo na tua presença. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, nos dando, ó Pai, graça para colocar em prática, aplicar essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, meu Senhor. Ó Pai, que o nosso coração esteja cheio de expectativa para o que o Senhor fará nas nossas vidas nas próximas 2 semanas. Enquanto nos preparamos para entrar em um novo ano, um terreno que é desconhecido para nós, mas o Senhor já esteve lá. Portanto, ó Deus, ministra isso nos nossos corações, traga esse nível de expectativa para que não percamos o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Despeça-nos da tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplique a nossa tua graça, teu favor, e nos dê uma semana de vitória na tua presença. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz de Cristo.